Então, desde um primeiro momento, já por exemplo, do final do primeiro século, já se tinha claro que a igreja vivia o tempo da penitência do Senhor, que a igreja vivia o mistério da paixão com intensidade. Agora, as formas litúrgicas, a estruturação em tempos, realmente, isso vai começar ali pelo século IV. A partir do século IV, Certo. e a nossa estrutura ela vai avançando, nós chegamos aí ao século XI, século XII, ok? E a divisão de todo o ano num calendário espiritual, o tempo litúrgico é um calendário espiritual. Um relógio, né? É um relógio, exatamente isso. Não é outra coisa senão uma maneira de nos auxiliar, de nos ajudar a viver bem os tempos segundo as graças que Deus vai nos dando. Por exemplo, só para nós compararmos, a penitência quaresmal, ela tem um matiz, ela tem um sentido de matar o homem velho em nós. Diferente da penitência do advento, que tem uma conotação de nos manter acordados, esperando o Senhor. Em vigília, espera, né? De não cochilarmos na consumação, na compração, na comilância e assim por diante. Você vê como é diferente? É verdade. É diferente, são dois tempos penitentes, mas a conotação que se dá a um é bem diferente da que se dá a outro. A quaresma não, é uma penitência mesmo para dizer, vai morrer o homem velho. Vai morrer o homem velho. E um outro aspecto disso é que mesmo que entra ano, sai ano, a gente repete, nunca fica num ciclo parado. Não. Eu até lembro aqui... Dinamicíssimo. Super dinâmico. Eu até me lembro agora de um antigo pároco da minha juventude. Aliás, eu mando um abraço para ele, que estava vivendo lá no Lar dos Jesuítas, lá em Belo Horizonte, o padre Arthur Sampaio. Ele sempre dizia uma coisa legal assim, em relação a isso, que o relógio litúrgico da qual ele chamava é feito em forma de espiral, porque assim a gente vai sempre subindo, a gente vai sempre evoluindo. Excelente. Então, quando a gente pensa no relógio litúrgico, no tempo litúrgico como uma espiral, é algo que nos leva, né, para o alto. Para o alto, a gente pensa nessa necessidade de viver bem esse tempo. Né? Excelente a comparação. É verdade. E, em cima disso, só se lembrar que Deus fala no Apocalipse, faço novas todas as coisas. O que foi ontem já não será mais o que foi hoje. O tempo quaresmal, que nós vamos começar amanhã, vai ter as suas graças atuais, próprias, para esse tempo, que não foram as do ano passado. E nem serão do ano e seguinte. nem a dos próximos anos. Interessante. Porque isso. Deus faz novas todas as coisas, Eric. Nesse período também da quaresma, além do jejum, penitência e tudo mais que a gente já conversou sobre o programa, outras coisas a gente pode viver bem também. É tempo propício para isso, né, padre? É chamada obras de misericórdia, não é isso? As obras de misericórdia, as 7 espirituais e as 7 corporais. Também é preciso dizer isso. E eu até vou complementar aqui com as mortificações. Também as mortificações têm as interiores e exteriores, as físicas e as interiores, e as ativas e as passivas. Isso explicamos em outro momento. As ativas, aquelas que você escolhe, e as passivas, aquelas que Deus manda, ok? Daqui, Eric, que nós inferimos uma certeza que é importante. As obras de misericórdia fazem parte do patrimônio espiritual, do patrimônio penitencial, do patrimônio vivencial da fé cristã. E aí temos como das corporais, dar fome, dar de comer a quem tem fome, visitar os enfermos e assim por diante, sepultar os mortos, como as espirituais, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes, ok? São 7. Eu conheço uma família, posso dar uma sugestão? Claro. Que desenhou numa espécie de um cartão, de uma cartolina e colocou na parede, no calendário da quaresma, as obras. E durante cada dia da semana viver uma delas. Olha que interessante. E ao final do dia, ao fazer o exame de consciência, marcavam se tinham vivido ou não. Sim. Então você pode, se não tem aí hoje, bom, hoje não tem, mas se não tem, não vai ter como arrumar. Amanhã dá uma corrida na papelaria aí e fazer o seu. Boa ideia, fica visível a coisa. Sim, né? Legal. sim. Ô padre, também, já encerrando mesmo, que a gente está nos últimos minutos aqui do programa, queria que o senhor fizesse um comentário sobre a oração da Via Sacra, né, que é um costume também desse período. Geralmente faz de quarta e de sexta-feira. E, aliás, a gente aprofunda nos mistérios da paixão de Cristo, pode ser durante o ano todo. Mas esse tempo também é propício para isso, né? Um dos mais salutares exercícios da piedade cristã. A forma como nós a rezamos hoje, com as 14 estações,
remontam ao século XI, mas desde o primeiro século, como foi dito em relação aos tempos litúrgicos, Certo. também a via sacra já era uma tradição. A forma definitiva remonta ao século XI, como nós rezamos hoje, e ao tempo dos cruzados, que aí vão retomar o caminho de Cristo na sua paixão dentro de Jerusalém, que é hoje, que é exatamente o que os peregrinos que hoje visitam a cidade sagrada o fazem, tá bem? A via sacra, todos os santos a aconselharam. O exercício de fé e de piedade incomparável na luta contra o pecado, na luta contra o demônio, na luta contra as trevas. E além de ter aquela capacidade de nos mergulhar no mistério da entrega do Filho de Deus, rezada durante o tempo da Quaresma, nos dias prescritos, ela porta também as suas indulgências, Eric. Quando a gente fala em indulgência, também é um assunto recorrente aqui no programa. Explica pra gente, em linhas gerais, como faz para lucrar essas indulgências? O que é preciso ser feito para a pessoa conseguir alcançar as indulgências? Não, é muito simples. Nós vamos falar das indulgências ligadas, então, à via sacra, tá bem? Certo. É muito simples, olha. A primeira coisa é que precisamos estar em estado de graça. Quem não se tem como... E aí é preciso estar com a confissão em dia. E, de qualquer maneira, se confessar no perímetro até 9 dias depois da data específica. Mas vamos fazer o acordo, então. Olha, precisa estar confessado. É melhor. Para manter o estado da graça é a confissão, Precisa estar confessado. Melhor remédio. E nem, quer dizer, precisa estar confessado. Nem Certo. titubeamos quanto a isso. Certo. Depois, rezar a via sacra num oratório, diante das estações, se possível, ou se não, diante do tabernáculo, ou diante de um crucifixo. Diante de um crucifixo. Legal. É preciso rezar nas intenções do Santo Padre, o credo, um Pai Nosso, um Glória e uma Ave Maria. E ainda, se você quiser enriquecer, se possível, Eric, porque nem sempre é porque é dia de semana, se você quiser enriquecer com a Santa Missa e a comunhão nas intenções do Papa. Ok? Nem sempre porque algumas pessoas, não porque o querem, mas não conseguem ir à Santa Missa. Não tem disponível. Exatamente região, isso, etc. os tempos não... E a via sacra torna-se ou no oratório, ou diante das estações, ou diante de um crucifixo. Então, a confissão, Certo. a própria oração da via sacra, ok? Nas intenções do Santo Padre, o credo, o Pai Nosso, o Glória e a Ave Maria, e, se possível, a Santa Missa com a comunhão nas intenções do Papa. Porque as indulgências, a Igreja recorre aos méritos eternos de Cristo, em socorro à nossa fragilidade humana, dos pecados que já foram perdoados na confissão, porém a indulgência ela vai terminar esse serviço, vamos dizer assim. Quer dizer, toda a reparação que você deveria ter feito do mal que você plantou. Então, vou dar uma outra imagem, uma imagem de São João Crisóstomo, Eric. Todo o joio que você plantou, você deveria plantar trigo para afogá-lo. Você foi lá e não deu tempo, não conseguiu. Você já está perdoado de ter plantado o joio. Aí Nosso Senhor, a Virgem Santíssima e os santos emprestam todo o trigo deles para você sufocar o joio que você plantou. Legal, ficou claro. Assim. Você está perdoado de ter plantado o joio, mas não teve tempo de reparar com o plantio de trigo. As consequências ficaram lá, mas o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo empresta. Essa imagem dele é muito bacana. Legal, bacana. Muito bacana. Padre, estamos chegando ao fim, né? Foi muito boa a conversa. Você que ainda não está acostumado com o nosso horário, terça-feira, agora, Eclésia, toda terça-feira à noite. Conversamos aqui bastante sobre o assunto tão importante desse período que começa amanhã na quarta-feira de cinzas. A gente abordou os principais tópicos, não deu para conversar sobre tudo, porque o assunto é rico. Mas uma vez agradecer ao senhor, viu, padre? Tem mais alguma coisa que o senhor queria completar? Eu quero pedir só uma intenção a você Pois não. que começa a viver com intensidade a quaresma, talvez já nessa noite, muitos. Não vou esperar dar amanhã não, mas já vamos começar a viver agora. Reze pelos cristãos que estão sendo perseguidos e martirizados mundo afora. Bem lembrado. Vou pedir essa intenção, Eric. Principalmente os cristãos em países muçulmanos. Nós vamos nos unir a eles agora. Não faz pouco, sabemos que num dos países, na Arábia Saudita, após os últimos eventos, foi decretado que se pegar alguém com uma Bíblia na mão, execução imediata. Olha só. Sumária.
temos que tomar parte nisso, É, espiritualmente E falando. países que durante séculos e séculos e séculos acolheram tão bem o cristianismo, como a Síria, como o Iraque. Sim, De repente, as pessoas se veem numa situação dificílima, né? Excelente, Eric. Com a principal intenção da Síria e do Iraque. Eu tenho rezado pela Síria Legal. e o Iraque direto. Te peço isso. Então, por favor, vamos encerrar o programa com a bênção, por favor. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos leve à vivência de uma quaresma santa, que nos purifique, nos restaure e possamos celebrar a vitória do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, viu, Padre? Uma boa quaresma para o senhor. Que o senhor vive esse tempo também de maneira muito rica para a sua vida pessoal. Para ti também, Eric. Espero desejar uma Santa Páscoa quando chegar o tempo a você. Amém. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Como você já entendeu, a gente está agora terça-feira, o programa Eclésia toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, o Eclésia. Então agora a gente continua o programa semanal, normalmente, mas não estamos mais na segunda, em sim na terça-feira. Agora, seja os programas antigos que a gente exibia na segunda, ou esses novos programas que a gente faz agora durante toda, ao vivo, a gente passa a fazer ao vivo durante toda terça-feira. Todos esses programas estão sempre disponíveis no nosso site da Rede Século XXI. Se você ainda não tem o costume, faça essa visita lá no nosso site, né? Na Rede Século XXI, nosso site é rs21.com.br. É fácil, clique em programas, depois clique em programa Eclésia. Estão disponíveis todos os programas, né, que a gente fez. Os programas com o Padre Guido, os programas com o Padre Wander e os outros padres que passaram por aqui pelo programa Eclésia, tá certo? Porque às vezes a gente produz com tanto carinho a pauta, a gente gasta bastante tempo sobre ela e depois o nosso telespectador fala, perdi tal bloco, não assisti aquele. Está disponível lá, tá certo? Visite o nosso site. Bom, gente, uma boa semana para vocês. Terça-feira que vem a gente continua a nossa conversa aqui no programa Eclésia. Uma alegria ter você conosco, tá certo? A gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.